Você já conheceu alguém que parecia muito interessado em você e depois mudou completamente? No começo, a pessoa respondia rápido, demonstrava interesse, puxava assunto, parecia presente e, principalmente, fazia você sentir que existia uma conexão especial acontecendo. Mas então, sem aviso, alguma coisa mudou. As mensagens ficaram mais frias, a presença diminuiu, o entusiasmo desapareceu e aquilo que parecia tão promissor começou a se transformar em dúvida. O que aconteceu? A pessoa perdeu o interesse? Estava fingindo desde o começo? Ou existe algo mais profundo por trás desse comportamento? Segundo Carl Jung, muitas vezes o problema não está na falta de sentimento, mas na dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com aquilo que sentem. Porque existe uma diferença enorme entre gostar de uma ideia e sustentar uma conexão real. No início de qualquer relação existe novidade, existe curiosidade, existe projeção. A outra pessoa ainda é um mistério, e a mente humana adora mistérios. Ela completa espaços vazios, imagina possibilidades, cria expectativas. Por isso, nos primeiros momentos, tudo parece mais intenso. Você não está lidando apenas com quem a pessoa é. Está lidando também com tudo aquilo que imagina sobre ela. E isso gera uma sensação poderosa. O problema é que essa fase não dura para sempre. Com o tempo, a fantasia começa a dar lugar à realidade. A conexão deixa de ser apenas possibilidade e começa a exigir presença emocional. É nesse momento que algumas pessoas mudam, porque enquanto tudo era leve e hipotético, elas estavam confortáveis. Mas quando a relação começa a ficar real, o desconforto aparece, e é aí que muita gente se afasta. Não porque deixou de sentir, mas porque sentir passou a trazer responsabilidade emocional. Passou a trazer vulnerabilidade, passou a trazer risco. E nem todo mundo sabe lidar com isso. Carl Jung acreditava que muitas pessoas passam a vida evitando partes de si mesmas, medos, inseguranças, feridas emocionais, necessidades afetivas, tudo aquilo que as faz sentir vulneráveis. Enquanto uma relação é superficial, essas partes permanecem escondidas. Mas quando alguém começa a se aproximar de verdade, essas emoções aparecem. De repente, aquela pessoa deixa de ser apenas alguém interessante. Ela passa a ter importância. E quando alguém se torna importante, surge a possibilidade da perda, da rejeição, da decepção. É por isso que algumas pessoas parecem confiantes e seguras no início, mas ficam estranhas quando a conexão cresce. Porque o problema nunca foi iniciar. O problema é aprofundar. Muita gente sabe conquistar, sabe flertar, sabe criar interesse, mas não sabe sustentar intimidade emocional. E isso gera um comportamento extremamente confuso para quem está do outro lado. Porque tudo parecia caminhar bem. Nada indicava que existia um problema. Até que de repente a pessoa muda. Mas geralmente essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela começa de forma sutil. As mensagens ficam menos frequentes, as respostas mais curtas. A disponibilidade diminui. A energia muda. E quem está do outro lado percebe. Mesmo quando tenta fingir que não percebe. Porque o comportamento humano comunica muito mais do que as palavras. E então começa a fase mais difícil. A tentativa de encontrar explicações. Você relembra conversas, analisa detalhes, procura sinais, tenta entender onde tudo mudou. Mas muitas vezes a resposta não está em algo que você fez. Está em algo que a outra pessoa sentiu. Ou melhor, em algo que ela não soube administrar. Porque existe uma diferença entre desejar proximidade e estar preparado para ela. Algumas pessoas querem amor, querem conexão, querem companhia. Mas quando tudo isso começa a acontecer, entram em conflito, porque agora existe algo real para perder, e isso assusta mais do que elas imaginavam. Existe um fenômeno muito comum nas relações humanas. A pessoa deseja algo enquanto não possui, mas quando começa a possuir, o medo aparece. No início, tudo parece simples, porque ainda existe distância emocional, ainda existe espaço para imaginar, ainda existe controle. Mas conforme o vínculo cresce, o controle diminui e a vulnerabilidade aumenta. Agora não é mais apenas uma conversa interessante. É alguém cuja opinião importa, alguém cuja ausência pode doer, alguém capaz de gerar impacto emocional. E algumas pessoas não sabem lidar com esse nível de exposição. Por isso começam a criar distância. Às vezes conscientemente, às vezes sem perceber. Elas respondem menos, demoram mais, ficam mais frias.
Não porque necessariamente deixaram de gostar, mas porque estão tentando reduzir a intensidade emocional que começaram a sentir. O problema é que quem recebe esse afastamento interpreta tudo de outra forma. Pensa que fez algo errado. Pensa que não foi suficiente. Pensa que perdeu valor. E muitas vezes, nenhuma dessas coisas é verdadeira. Porque o afastamento fala mais sobre os conflitos internos de quem se afasta do que sobre quem ficou. Carl Jung falava sobre a sombra, a parte da personalidade que tentamos esconder. E relações profundas têm uma característica interessante. Elas iluminam justamente essas partes escondidas. Medos que pareciam resolvidos voltam. Inseguranças reaparecem. Feridas antigas são ativadas. E algumas pessoas preferem fugir disso, porque encarar a própria vulnerabilidade exige coragem. É muito mais fácil se afastar. É muito mais fácil dizer que perdeu o interesse. É muito mais fácil criar distância do que admitir que a conexão começou a mexer profundamente com emoções que estavam adormecidas. Uma das maiores ilusões nas relações é acreditar que interesse e preparo emocional são a mesma coisa. Não são. Uma pessoa pode gostar de você, pode admirar você, pode sentir atração e ainda assim não estar preparada para construir algo. Porque sentir é uma coisa, sustentar o que se sente é outra completamente diferente. E é aqui que muitas histórias começam a se complicar. Você vê sinais reais de interesse. A conexão parece verdadeira, mas quando a relação exige consistência, a pessoa recua. Não porque tudo era mentira, mas porque gostar de alguém ativou desafios internos que ela não esperava enfrentar. Existe também outro fator importante. No início, muitas pessoas mostram sua melhor versão, não necessariamente por manipulação, mas porque todos nós queremos causar uma boa impressão. Queremos parecer interessantes, queremos ser aceitos, queremos ser admirados. Só que, com o passar do tempo, manter essa versão exige energia. E aos poucos a personalidade real começa a aparecer. Os medos aparecem, as inseguranças aparecem, os padrões emocionais aparecem. E quem estava acostumado apenas com a fase inicial, sente que a pessoa mudou completamente. Quando, na verdade, talvez ela esteja apenas mostrando quem realmente é. Isso explica por que tantas pessoas dizem: ela não era assim no começo. Ele mudou do nada. Eu não reconheço mais aquela pessoa. Mas muitas vezes não houve mudança repentina. O que houve foi o fim da fase de projeção, o fim da novidade, o fim do encantamento inicial. Agora a relação entrou no território da realidade. E a realidade exige maturidade emocional, exige comunicação, exige responsabilidade, exige disposição para lidar com conflitos. E nem todo mundo desenvolveu essas habilidades. Carl Jung acreditava que grande parte dos nossos comportamentos é guiada por conteúdos inconscientes, ou seja, por motivos que nem nós mesmos compreendemos totalmente. Por isso, algumas pessoas se afastam e nem conseguem explicar o motivo. Elas dizem que estão confusas, que precisam de espaço, que não sabem o que querem e muitas vezes estão falando a verdade, porque realmente não conseguem identificar o que está acontecendo dentro delas. Sentem desconforto, sentem medo, sentem pressão, mas não entendem a origem dessas emoções. Então se afastam, porque fugir parece mais fácil do que investigar. Parece mais simples desaparecer do que encarar aquilo que a relação despertou. E quanto menos autoconhecimento alguém possui, mais provável é que reaja dessa forma. Porque é difícil lidar com emoções que você não entende. É difícil explicar sentimentos que nem você consegue nomear. Quem está do outro lado normalmente sofre muito nessa fase, porque a falta de explicação cria um vazio. E a mente humana odeia vazios. Ela tenta preenchê-los com hipóteses, com teorias, com culpa. Você começa a pensar: o que eu fiz? O que eu poderia ter feito diferente? Onde eu errei? E sem perceber, passa horas revisitando a história, relembrando conversas, analisando mensagens, tentando encontrar o momento exato em que tudo mudou. Mas nem toda mudança de comportamento é causada por você. Às vezes, a batalha está acontecendo inteiramente dentro da outra pessoa, e você apenas está presenciando as consequências. O problema é que a maioria das pessoas prefere assumir a culpa, porque acreditar que errou dá uma sensação de controle. Parece melhor pensar: eu estraguei tudo, do que aceitar que existem coisas que simplesmente não dependem de você.
Existe uma frase muito conhecida que diz: as pessoas entram na sua vida pelo que procuram e permanecem pelo que encontram. E isso faz muito sentido, porque algumas pessoas se aproximam buscando uma experiência, uma emoção, uma validação, uma distração. Mas quando encontram algo mais profundo, percebem que não estavam preparadas. Queriam a sensação da conexão, mas não a responsabilidade que ela traz. Queriam a intensidade, mas não o compromisso. Queriam a proximidade, mas não a vulnerabilidade. E é aí que surge aquela mudança que parece tão repentina, porque por fora ela acontece rápido, mas por dentro, muitas vezes, o conflito já vinha crescendo há bastante tempo. Uma coisa que poucas pessoas percebem é que algumas relações fracassam justamente quando começam a dar certo. Parece contraditório, mas acontece com frequência. Enquanto a conexão é apenas uma possibilidade, tudo parece leve. Existe expectativa, existe curiosidade, existe emoção. Mas quando a relação começa a se tornar real, algumas pessoas entram em alerta, porque agora existe algo concreto a perder. E perder algo real dói muito mais do que perder uma fantasia. Por isso, para certas pessoas, a proximidade emocional gera ansiedade. Quanto mais elas gostam, mais vulneráveis se sentem. E quanto mais vulneráveis se sentem, maior a vontade de recuperar o controle. Muitas vezes, o afastamento é justamente uma tentativa de recuperar essa sensação de segurança, mesmo que isso custe a própria relação. Porque para alguém emocionalmente despreparado, a segurança pode parecer mais importante do que a conexão. Outro ponto importante é que nem todas as pessoas possuem o mesmo nível de maturidade emocional. Algumas conseguem conversar sobre seus medos, sobre suas dúvidas, sobre suas inseguranças. Outras não. Outras foram ensinadas a esconder tudo, a evitar conflitos, a fingir que está tudo bem, a fugir quando algo fica desconfortável e quando uma relação exige conversas difíceis. Essas pessoas entram em colapso emocional, porque nunca aprenderam a permanecer presentes durante momentos de vulnerabilidade. Então fazem o que sabem fazer, se afastam, mudam de comportamento, criam distância e deixam o outro tentando entender o que aconteceu. Não porque sejam necessariamente más pessoas, mas porque ainda não desenvolveram recursos emocionais suficientes para lidar com aquele tipo de situação. Existe também uma armadilha muito comum. Quando alguém se afasta, a tendência é lembrar apenas dos melhores momentos. Você recorda o início, as conversas, a conexão, a atenção, e começa a pensar que aquela pessoa mudou completamente. Mas às vezes vale a pena fazer uma pergunta diferente. Será que ela mudou? Ou será que eu estava vendo apenas uma parte dela? Porque no começo de qualquer relação, todos mostram versões selecionadas de si mesmos. Você também, eu também. Todo mundo. Com o tempo, porém, as máscaras diminuem, os padrões reais aparecem, e aquilo que parecia uma mudança radical pode ser apenas a revelação de características que já existiam desde o início, mas que ainda não estavam visíveis. E entender isso ajuda a enxergar a situação com mais clareza e menos idealização. Talvez a parte mais difícil de aceitar seja esta: nem toda pessoa que entra na sua vida está preparada para permanecer. Algumas chegam em um momento específico, compartilham experiências, despertam sentimentos, deixam aprendizados e depois seguem outro caminho. Isso não significa que o que aconteceu foi falso, nem significa que você imaginou tudo. Significa apenas que sentir algo por alguém não garante a capacidade de construir uma relação duradoura. Porque relacionamentos dependem de muito mais do que sentimento. Dependem de maturidade, comunicação, consistência, responsabilidade emocional. E quando um desses elementos falta, a conexão pode não sobreviver, mesmo que exista afeto, mesmo que exista atração, mesmo que exista vontade. Essa é uma verdade difícil, mas extremamente importante. Por isso, quando alguém parece interessado e depois muda completamente, tente tomar cuidado com uma armadilha emocional muito comum. A armadilha de transformar o comportamento da outra pessoa em uma medida do seu valor, porque são coisas diferentes. Se alguém se afastou, isso não prova que você não era interessante, não prova que você não era suficiente, não prova que você não era digno de amor. Prova apenas que aquela pessoa não conseguiu sustentar a conexão da forma que você esperava.
Mas muitas vezes a mente interpreta de outro jeito. Ela transforma a rejeição em desvalor, transforma afastamento em fracasso pessoal. E é aí que o sofrimento aumenta. Porque além da perda da relação, você passa a questionar a si mesmo, quando, na verdade, a situação fala muito mais sobre os limites emocionais do outro do que sobre quem você é. Segundo Carl Jung, os relacionamentos funcionam como espelhos. Eles revelam partes de nós que normalmente permanecem escondidas, mostram nossos medos, nossas expectativas, nossas feridas e também nossas capacidades de amar. Quando alguém parece interessado e depois muda completamente, é natural procurar respostas. É natural tentar entender, mas nem toda a história possui uma explicação simples. Às vezes a pessoa sentiu, mas não soube sustentar. Às vezes quis, mas não estava preparada. Às vezes se aproximou, mas se assustou quando percebeu a profundidade do que estava acontecendo. E talvez a maior lição seja justamente essa. Você não controla a maturidade emocional de ninguém. Não controla os medos de ninguém. Não controla as escolhas de ninguém. Mas pode escolher não transformar a fuga de alguém em uma definição do seu valor. Porque o comportamento dos outros fala sobre eles, mas não determina quem você é. E quanto antes você compreender isso, mais fácil será encerrar ciclos com dignidade, clareza e paz.